Seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Estou muito feliz de estar aqui com você. Sou Helena Galante. Hoje tenho aqui comigo o Henrique Rego. O Henrique é médico, é palhaço, é músico, é muitas coisas. Mas o motivo principal que eu estou muito emocionada de ter ele aqui na minha frente é que ele é um cuidador de pessoas. E ele desperta na gente um senso de cuidado e de alegria só de estar perto. E hoje era exatamente tudo que eu precisava, então eu estou muito feliz, Henrique, de te ter aqui. Seja muito bem-vindo. Oi, Helena. Oi, pessoal. Para mim é uma alegria imensa poder estar aqui junto de você, usufruir dessa sua companhia, da sua energia e poder compartilhar coisas como eu puder ser útil. Que gostoso. Muito feliz. Que Obrigado. gostoso. Estou muito feliz também. Vou contar para todo mundo aqui que a gente se namora de longe faz tempo, mas a gente não tinha conversado muito. E ontem a gente combinou um café da manhã. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Conversar com as pessoas durante um café, conhecer mais delas. E eu fiquei tão impressionada com a sua história. Quantos caminhos você já... A gente às vezes tem a impressão, acho que na vida, que a gente vai seguir um caminho muito reto, né? Que vai ser uma linha reta. Sim. E aí você vai fazer uma coisa, depois outra, depois outra. Mas a hora que você descobre como a trajetória das pessoas é, na verdade você vê que tem muitas curvinhas, né? São caminhos quase labirínticos ali, mas que chegam num lugar. Como é quando você estava contando ontem, por exemplo, ali, de toda a sua história na medicina e na arte, tem uma sensação de que tudo aconteceu do jeito que tinha que acontecer ou não necessariamente? Tenho, com certeza. Porque a sensação, depois de ter escolhido, de ter me permitido me expressar também através da arte, e perceber o quanto que eu posso ser útil para as pessoas também, além de como médico, também através da música, ou mesmo quando eu estou trabalhando como palhaço, como seja, todas são formas de cuidado, né? Então, o cuidado é um só, e a música, por exemplo, é só uma ferramenta. E tem tantas outras ferramentas, e eu vejo hoje muita coerência, assim, no que eu estou fazendo, e a forma de eu perceber que isso é verdade é a minha sensação. Uma sensação de paz, de estar kit com a vida, sabe? Quando eu tô fazendo isso. Então a sensação é que é verdade. É muito mais verdade hoje a forma como eu me expresso do que antes, quando eu ainda reprimia tudo. Essa arte que... A gente gosta, né, dessa sensação de liberdade, de não ter que se esconder. Quando, enfim, você me contou um pouquinho sobre a faculdade, sobre o Médicos Sem Fronteiras, sobre o curso do Pat Adams, enfim, quando tudo foi se somando, você me falou de uma pergunta, assim, eu quero aprender a ser médico, mas médico de verdade, eu quero exercer medicina. E eu fico pensando, uma vez na Coluna Natal Felicidade a gente falou sobre saúde e sobre como a gente pensa em saúde às vezes como ausência de doença e só isso. E na verdade a gente tem que entender saúde como um outro lugar. E quando você falou isso, médico de verdade, eu fiquei pensando isso, que um médico de verdade, ele traz o melhor da gente, né? Ou o que a gente pode chamar de saúde, mas pode chamar de outras coisas, mas tem o melhor de você. Você acha hoje que o que você pensa sobre medicina, por exemplo, mudou muito? Mudou muito. Eu tenho visto, né, na história das pessoas que eu tenho conhecido, que me pedem ajuda, que as pessoas procuram o médico dizendo que elas estão buscando mais saúde, né? E uma das primeiras perguntas que eu faço é: você quer ter mais saúde para quê? Não, o que eu quero é para fazer tal coisa, mas por quê? Porque isso me faz feliz. Então no fundo você quer ser feliz? Exatamente, doutor. Então assim, o que eu tenho percebido é que as pessoas buscam médicos pensando, né, querendo, desejando ter mais saúde, mas no fundo elas querem só ser mais felizes. E eu me sinto muito, muito honrado, assim, muito grato por estar nessa situação onde as pessoas me pedem ajuda e o meu trabalho pode ser resumido hoje em ajudar as pessoas a serem mais felizes. E a gente vai escolhendo, né? A gente se encontra e a gente consegue encontrar um plano mais preciso para cada um, individual, para que ela possa encontrar o seu estado de bem-estar melhor, né? A sua forma de expressão máxima no mundo. Quando você começou a me contar sobre uma consulta, não sou médica, né, gente? Comunicação aqui, jornalismo. Mas eu fiquei pensando, qual que é o papel da escuta quando a gente está diante de alguém que pede ajuda, assim, né? Porque às vezes a pessoa tem uma queixa ou tem
uma situação e o quanto a gente conseguir escutar exatamente, né, o que aquela pessoa naquele momento está sentindo, o que ela está precisando, é uma coisa que treina na faculdade de medicina, por exemplo, escuta ativa ou com outro nome que seja, mais escuta do paciente tão atentamente? Na minha faculdade eu não treinei isso. Eu imagino que hoje nas faculdades de medicina os currículos tenham abordado questões de comunicação assim, bem mais do que antes. Mas eu aprendi mais sobre isso estudando a fundo sobre medicina de família, que a gente estuda muitos princípios da boa prática médica. E depois, quando eu fiz uma pós-graduação em medicina integrativa, ali eu estudei coisas sobre escuta sensível, escuta ativa. Na escuta ativa é estar presente e realmente conectado e disponível para receber o que aquela pessoa está entregando, né? Na intenção de compreendê-la. E escuta sensível é eu estar atento a todos os sinais que ela está expressando, não somente a expressão verbal, né? Então eu sabia que eu consegui escutar ela a partir do seu olhar, dos seus movimentos, da sua atitude como um todo. E isso me lembra a frase do William Osler, que é considerado o pai da medicina moderna. Ele fala assim: escuta teu paciente, ele te dirá o seu diagnóstico. Então, eu me lembro muito dela quando eu estou numa consulta, né, num atendimento em que eu me vejo um pouco curioso demais, às vezes entrando num estado de ansiedade para saber o que está acontecendo. E aí a solução é eu dar um passo para trás e só escuta, sabe? Para de falar, para de pensar, só escuta. E aí chega um momento que dá aquele, sabe, eureka ali, bingo, a consulta chega onde tinha que chegar. Né? Às vezes eu até compartilho com a pessoa, falo, a consulta só acaba quando termina. Nesse momento a gente chegou num lugar muito importante. E eu só tenho conseguido identificar isso a partir de realmente de muito treino de escuta. Eu tenho treinado muito tirar da frente o que eu acho sobre mim, o que eu penso, para poder estar realmente aberto para me conectar com as pessoas. E eu percebo que muitas vezes, quando as pessoas chegam procurando um médico, elas acham que elas precisam de uma coisa e elas começam a falar. O médico, o personagem médico, ele também acha que a pessoa precisa de alguma coisa, mas no fundo, o que há de ser curado geralmente surge no encontro, quando é possível os dois se permitirem se encontrar, né, e estando presente e se comunicando de fato. Aí surge qual é a verdadeira demanda. Aí a gente vai, diante disso, montar um plano de ação, que pode envolver desde medicamentos alopáticos até intervenções psicoterápicas ou práticas integrativas, seja o que for suficientemente seguro, útil e confortável para a pessoa, né? Se faz sentido para ela, a gente considera. Isso que você falou de ficar presente, eu tenho pensado muito, assim, que hoje, por exemplo, que eu tinha a sensação de que eu estava precisando de cuidado, que eu estava precisando de calma, que eu tinha que, me colocar no lugar de novo, que desse lugar eu estava muito bagunçada, não ia dar para conversar. Quando eu percebi, a minha cabeça estava... Vai parecer óbvio, gente, mas quando cai uma ficha a gente explica e às vezes parece óbvio mesmo, mas vou compartilhar com vocês. Eu percebi que a minha cabeça estava ocupada com coisas que tinham acontecido e eu estava revivendo as coisas que tinham acontecido e as coisas aconteceram e ai meu Deus, por que as coisas aconteceram assim? E numa projeção de e amanhã, mas e agora, mas e depois, mas e eu percebi que não tinha em nenhuma dessa minha bagunça mental tinha um momento do que estava acontecendo agora. Do que nesse momento, nesse exato instante, agora estava acontecendo. A hora que eu percebi isso, eu falei, ok, tá faltando presença. E às vezes, numa conversa, por exemplo, eu já tive situações, às vezes, em médico, que você vai imaginando que vai ser uma notícia ruim, né? Às vezes a gente tem esse hábito de abrir exame, a gente faz muito exame, e aí você interpreta aquilo, sei lá, eu com o meu conhecimento zero de coisas, interpreto aquilo, já achei que tem uma má notícia, que é péssimo, que é isso, que é aquilo, não sei o quê. E às vezes de chegar na frente do médico e perceber que eu não tô conseguindo nem ouvir o que ele tá falando. Que às vezes ele tá falando uma coisa e porque é um termo que eu não escuto, que normalmente, aí eu falo, agora eu deduzi que isso é ruim.
E eu sempre tive a sensação de que bons cuidadores, na verdade, ficam prestando atenção. E eu já fui chamada a atenção. Eu falo, você tá achando que é uma coisa ruim? Eu não tô te falando uma coisa ruim. Escuta de novo. É uma coisa boa. E aí eu acho que tem isso, né? Tem o lado da escuta de quem tá cuidando e também o lado da escuta de quem tá sendo cuidado. Se você também não tá presente para conversar, às vezes é até difícil ouvir, né? Uma orientação. Sim, por isso que eu, no papel de cuidador, eu sinto essa necessidade de ficar sempre atento para observar o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Inclusive, eu faço um pequeno checklist, assim, antes de começar a consulta, né? Como é que é? Para que eu possa entregar o que está sendo pedido de fato, sabe? É basicamente pensar o que eu estou sentindo, pensar o que eu quero dessa consulta, né? E o mais natural e verdadeiro para mim é reconhecer que eu não quero nada, né? É reconhecer que eu não tenho nada para provar, nada para defender, mas simplesmente estar disponível para escutar o que aquela pessoa precisa e me permitir entregar, sem nenhuma intenção, sem uma intenção de ganho com isso. E lembrar que todo encontro é perfeito, sabe? Isso me ajuda. Eu já teve uma época em que eu achava que, pela complexidade da condição clínica de uma pessoa que me aparecia, eu achava que eu não ia ser capaz de ajudar. Mas hoje eu tenho certeza de que se alguém combinou de sentar comigo para tratar sobre sua saúde, seja o que for, para pedir uma ajuda, para conversar sobre qualquer coisa, eu tenho algo para entregar para ela de verdade. Então, assim, eu sou a pessoa perfeita para ela naquele momento, assim como ela também é uma pessoa perfeita para mim naquele momento, para que eu possa também lembrar de coisas, entender coisas, perceber coisas sobre mim. Essa certeza é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Que a pessoa chegou na sua frente, né? Pensando naqueles caminhos labirínticos que a gente falou antes, ela poderia ter chegado em muitos médicos, ou poderia ter chegado em muitos jornalistas, ou não sei qual é a sua profissão, se você é motorista, poderia ter chegado em muitos outros motoristas, sim, mas a pessoa chegou até você, né? Sim. Por que a gente não presta atenção e fala, ok, já que isso daqui está acontecendo aqui agora, o que a gente pode fazer com isso, né? Por que eu só não parto do princípio de ficar atento para o fato, para o que está acontecendo de fato e não para o que eu estou imaginando, né? Para que eu vou ficar imaginando que talvez eu não consiga ajudar, ou talvez ela pudesse estar em outro lugar, mas isso é só imaginação. Se eu estou imaginando, eu não estou vivendo, né? E quando você estava falando sobre você e pessoas chegando para o médico imaginando coisas, esse é o convite que eu faço também, né? Convidar a pessoa para ela, na demonstração da nossa conversa, convida ela para parar de imaginar, porque a gente imagina muito e sente coisas decorrentes dessa imaginação, chega para o médico expressando essas sensações e, no fundo, quando a gente se dá conta, muitas vezes a gente nem está olhando para os fatos, mas para o que a gente acha dos fatos e pelo que a gente sente decorrente do que a gente pensa sobre os fatos, né? Então, eu acho muito divertido isso do meu trabalho, sabe? De chegar, estar junto com a pessoa e falar, vamos lá, vamos olhar de verdade para o que está acontecendo, sabe? Parar de imaginar. E aí a coisa começa a tomar uma proporção muito mais verdadeira e mais próxima. Ela começa a enxergar as coisas com mais clareza. E aí, como a questão fica mais clara, a solução também fica mais clara. Quando a gente fala de clareza, eu sempre penso num caminho mental. E sempre penso em conversa, né? Pra mim, conversa é sempre o ponto que eu volto. Os ouvintes já sabem que eu já falei isso algumas vezes aqui. Eu volto pra conversa porque é o lugar que eu me encontro. Mas ontem você estava comentando comigo sobre o seu trabalho de conclusão de curso na pós de medicina integrativa e depois o trabalho que você continuou com pacientes com Alzheimer e música. E às vezes eu fico pensando que às vezes a condição da pessoa não permite uma conversa como essa que a gente está tendo aqui agora. Só que é possível acessar por um outro caminho um lugar de clareza. Eu queria que você explicasse mais, assim, porque às vezes para mim ainda parece um pouco... Isso, às vezes conversando com criança, você fala, você não tá me entendendo, então não dá pra conversar com você porque você não tá me entendendo. Ou isso, com alguém que não escuta muito bem, ou que não tá compreendendo o que você tá falando, só que você teve resultados
tem tido resultados incríveis num lugar de acesso que não é só o acesso da conversa. Como é que é que brechinha é essa que você achou? Eu tô lembrando agora do quanto eu tenho aprendido observando pessoas deficientes visuais, por exemplo, ou pessoas incapazes de falar, surdas, incapazes de ouvir. O quanto que a comunicação verbal, ela é só uma das formas de comunicação, né? É possível se comunicar de várias outras formas. A gente detém de um potencial enorme de capacidade de se comunicar. E as pessoas com Alzheimer, moderado, avançado, assim, elas são só grandes representantes disso, mas isso serve para qualquer pessoa. Mas especificamente usando o exemplo de pessoas com Alzheimer, o que acontece, né, em fases mais avançadas é um comprometimento da linguagem. Então ela fica mesmo menos capaz de conseguir compreender intelectualmente uma fala. E aí, ou mesmo construir uma fala dela para expressar o que ela está pensando e sentindo, expressar suas necessidades. Por essa razão, muitas vezes elas ficam agitadas, né? E a música, ela tem esse papel de permitir essa comunicação, especialmente músicas que a gente chama de música individualizada, uma música que tem relação com a biografia dela, com a história dela, né, que toca na alma, ela sente aquele gostoso, aquele quente, ela é uma ativa, é como se fosse uma reativar a própria identidade dela, lembrar quem ela é, né? E essa sensação, essa percepção independe da fala. Uma paciente, por exemplo, minha, mostrando um exemplo de que a memória musical é uma das últimas coisas que se perdem na demência, né? Em estados avançados, muitas vezes as pessoas ainda conseguem perceber música. Então, é uma paciente minha chamada Gláucia. Ela sempre foi professora de piano, trabalhou em conservatório de música. Mas ninguém sabia disso e ela estava muito agitada numa casa de repouso e eu falava, a gente precisa entender o que faz sentido para ela, para conseguir se comunicar com ela, para ver se ela calma. E aí, conversando com a irmã dela, a gente descobriu que ela tocava piano, ela era professora, pedimos para trazer um piano, colocamos o piano lá, afinamos o piano e ela sentou no banco e eu falei, Gláucia, toca uma música para mim. Ela, o quê? Toca Garota de Ipanema, de Tom Jobim. Aí ela, o quê, filho? O quê? Garota de Ipanema, Tom Jobim, como é? Ela faz, conta pra mim, como é? Aí eu falei, olha que coisa mais linda. Daí pra frente, ela tocou durante 5 minutos Garota de Ipanema incrivelmente bem. Impressionante. Ela sabia o que era, mas ela não compreendia com as palavras que eu falei. Então, existe uma sensação que a música desperta que independe da compreensão. Quantas vezes você... nós que escutamos uma música, nos arrepiamos, sentimos uma coisa incrível e sem saber nem que música sem saber nem o que está falando, músicas em outros idiomas, músicas instrumentais que você não sabe a sensação que o compositor estava colocando na hora que ele compôs, né? Então, a música vem para mim como uma grande ferramenta de comunicação, de conexão, tanto de autoconexão, eu uso para entender a mim mesmo e me nutrir de vida, quando eu percebo que eu estou me afastando da minha verdade, da minha essência, e também para me conectar com outras pessoas e ajudar pessoas a se conectarem entre si. Isso me deixa muito feliz, poder fazer esse papel. Acontece de tirar o violão assim no meio do consultório, se for necessário, e tocar uma música? Sim, habitualmente eu deixo o ukulele, que é aquele instrumento, parece um cavaquinho, mas é de cordas de nylon e é um instrumento havaiano, né? Mas eu deixo ele no cantinho, assim, e às vezes as pessoas observam, já faz um comentário, já percebo que ela tá querendo cantar. Mas às vezes não, e eu tenho assim, quando eu sinto que trazer uma música vai ajudar a gente no nosso relacionamento ali, a gente poder se sentir mais junto. E às vezes a própria música tem uma mensagem que eu tô querendo contar para ela, ou lembrar para ela, e eu escolho fazer isso através da música e não, né, só falar. E eu percebo que o acesso a isso é muito mais, muitas vezes pela música, é muito mais significativo. Vou fazer igual a paciente, tem um violãozinho aqui do lado no estúdio, gente. Vou contar que a gente nunca teve música mesmo com instrumentos no Jornada da Calma, mas quando eu tava conversando com o Henrique, eu falei, eu acho que a gente precisava tocar uma música também. Eu fiz o convite, ele veio com o instrumento, tô considerando que você topou. Vamos tocar uma música? Sim, tá topado.
Eu vou tocar uma música, eu senti, quando a gente falou sobre isso, eu senti ontem à noite, tocar uma música de composição de um amigo meu chamado Gustavo Tanaka, que tem sido interpretada pelo Norton, também um amigo nosso. E eu vou deixar ela falar por si, tá bom? Combinado. Vou te levar pra ver o mar, vou te mostrar um novo olhar, vou te levar pra ver o mundo como eu vejo, como eu gosto de enxergar. Vou te chamar pra respirar, vou te tirar do seu lugar, vou te levar pra ver o mundo por aí, vou te lembrar como sorri, vou te chamar para escutar, vou te ajudar a recordar, vou te lembrar que existe aí dentro de ti uma canção que quer sair. Vou te chamar pra degustar, vou te mostrar esse sabor, vou te levar pra visitar um mundo novo, conhecer o que é o amor.